Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adler. Esta aula ela se encaixa dentro do segundo ano do ensino médio e a temática que será abordada será sobre a fotossíntese. De acordo com a Secretaria de Educação, com a documentação da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, os objetivos desta aula, especificamente elencados para o segundo ano do ensino médio, são: primeiro, associar as características adaptativas dos vegetais com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial nos biomas brasileiros. 2. Compreender a importância e a necessidade da fotossíntese para a vida no planeta Terra. E terceiro, valorizar a importância da fotossíntese para a existência da vida e o papel do oxigênio, conhecendo e experimentando seu processo para a proteção e conservação do nosso ambiente. Então, a fotossíntese é um processo físico-químico que ocorre pela conversão da energia solar, da radiação solar, em energia química pelas plantas, realizando a síntese de compostos orgânicos, como proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos, para as plantas. Então, as plantas captam essa energia do Sol, transformam ela em energia química dentro dos cloroplastos, que são organelas vegetais específicas, e, por assim, a síntese de compostos orgânicos para a sua sobrevivência. A produção de oxigênio por organismos fotossintetizantes, como as algas e as plantas no geral, é extremamente importante como fonte de oxigênio atmosférico pela sua produção. As plantas, as árvores produzem oxigênio, entretanto, a quantidade que há de produção há também uma quantidade semelhante de consumo. Ou seja, o que elas produzem, elas consomem mais para com elas, em vez de deixar o oxigênio na atmosfera. Os organismos, como algas e fitoplânctons, eles são os maiores produtores de oxigênio, pela sua grande quantidade de produção desse gás e pela sua pequena capacidade de consumo, pela sua pequena capacidade na necessidade de consumo desse oxigênio. Assim, as plantas buscam a luz e o oxigênio para a realização de sua respiração celular, que é o seu metabolismo bioquímico para a sua sobrevivência. E o conteúdo abordado nesta aula especifica o desenvolvimento fisiológico dos vegetais. Nas seguintes imagens, temos a imagem da direita, que ilustra o processo de fotossíntese. Temos a energia solar que bate nas árvores, né? Bate na vegetação. Assim, a conversão de energia luminosa em energia química, há a produção de compostos orgânicos com essa energia, né? Como lipídios, ácidos nucleicos e proteína. Assim, a absorção de CO2, de gás carbônico que está na atmosfera, e a conversão deste em um processo bioquímico que ocorre dentro do cloroplasto, e como resultado final a produção do oxigênio. Mas como árvores, as árvores no geral, as plantas no geral, né, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, elas produzem uma quantidade semelhante de oxigênio e o seu consumo também acaba sendo o mesmo. Diferentemente de algas e fitoplânctons no geral. Na imagem à esquerda, temos um cloroplasto exemplificado, onde a luz ela bate no fotossistema que está dentro do cloroplasto,
desta organela vegetal e ocorre todo o processo bioquímico de conversão de energia e de produção de moléculas para no final haver o produto final, que no caso seria o oxigênio. Aqui nós temos uma tirinha ilustrativa onde há uma alga que fica um tanto quanto brava, furiosa, por desconsiderarem ela como uma grande produtora de oxigênio, e considerando a Amazônia como o pulmão do mundo. Como dito nos slides anteriores, as algas, os organismos fotossintetizantes, como o fitoplâncton, esses pequenos organismos, eles são os maiores produtores de oxigênio atmosférico do planeta, pela sua grande possibilidade de produção e pela sua pequena necessidade de consumo deste oxigênio, diferentemente das árvores, que produzem bastante oxigênio, só que ao mesmo tempo consomem bastante oxigênio. Na metodologia desta aula prática seguinte, utilizaremos os seguintes materiais: 4 plantas pequenas, mudas, 4 recipientes de plástico para comportá-las, terra, água e 2 recipientes grandes. Primeiro faremos o seguinte: colocaremos a primeira planta em um dos recipientes com terra e com água, em um lugar que ela possa receber os raios solares, a luz do sol. A segunda planta colocaremos em um recipiente com terra, porém sem água, em um lugar que ela possa também receber essa irradiação solar. A terceira planta é colocada em um recipiente com terra e com água, porém um lugar completamente escuro, obstruindo a radiação solar ou qualquer tipo de luz. E no quarto vaso, colocamos a planta em um recipiente sem água, sem terra e em um lugar escuro. Como vemos na ilustração abaixo, temos os 4 vasos, onde os 2 vasos da esquerda recebem a radiação solar, e um está com terra e com a planta, e o outro com água, terra e com a planta. No lado direito, não há nenhum tipo de energia luminosa, e temos um vaso com água e com terra, porém no escuro, e temos o outro vaso sem água, sem terra e totalmente no escuro, somente com a plantinha. Por fim, temos as seguintes atividades avaliativas. Com alguns dias de antecipação se realiza o experimento, o que necessita as plantas para viver, que foi o experimento descrito na metodologia de ensino desta aula prática. Formamos 4 grupos posteriormente, onde cada um desses vão concentrar as tuas observações em um determinado vaso, e no próprio experimento em sua totalidade. Assim, temos algumas questões. O que se passa em cada vaso? E por que os resultados de cada vaso são diferentes entre si? E seria interessante organizar estes resultados em uma tabela, tanto geral quanto específica. Por fim, obrigado e aproveitem a aula.